noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. O Vida Inteligente de hoje, uma data nacional, histórica, 15 de novembro, dia da proclamação da República, nada melhor a gente trazer aqui como convidado uma pessoa da terra aqui de Florianópolis, uma pessoa nativa que ganhou com o tempo projeção internacional. E numa área que é muito concorrida, uma área muito difícil, uma área que a tecnologia ajudou, mas ao mesmo tempo também tirou o brilhantismo, na minha opinião, é um assunto que eu não domino, mas para isso eu trouxe aqui hoje um dos maiores fotógrafos do Brasil, Araquém Alcântara. Como é que você está, Araquém? Tudo bem? Bom, Greg? Eu estou bem, e você? É um prazer receber você aqui. O prazer é todo meu. Eu queria começar o programa querendo saber um pouco de você. Você é natural daqui de Santa Catarina, de Florianópolis? Eu sou manezinho da ilha. Sim. Nasci aqui em 16 de janeiro de 1951. Opa! Filho de um pescador, seu Manuel. Depois se transformou em cozinheiro de navio, de marinha mercante. E com 4 ou 5 anos eu já fiz a minha primeira viagem de navio. Já era um mascote do navio Nereu Ramos. Do Nereu Ramos? Nereu Ramos. Era um navio famoso, pelo menos na história que eu li aqui, né? Não. Mas saí muito cedo para uma outra ilha, a ilha de São Vicente, em Santos, onde lá eu cresci e com 18 anos, 17 anos já estava na faculdade de jornalismo. Então eu tenho 42 anos de jornalismo e fotografia. Me conta então a história do jornalismo. Você se formou em jornalismo, foi trabalhar onde? No primeiro ano da faculdade, eu gostava muito de escrever. No primeiro ano da faculdade, eu já entrei no jornal Cidade de Santos. Cidade de Santos, puxa. Eu venci um concurso, entrei no jornal Cidade de Santos. Depois eu passei para a sucursal do jornal Estado de São Paulo. Lá em Santos? Em Santos, cobria todo o litoral. Ali eu comecei a fotografar a poluição de Cubatão, a miséria da Baixada Santista, a beleza da Mata Atlântica, a beleza do litoral. E o meu trabalho foi ganhando profundidade e dali teve um fato marcante no início dos anos 80. O que foi? Que eu me envolvi na luta contra as usinas atômicas no litoral. E nesse período eu produzi algumas fotos emblemáticas que correram o mundo. Foi quando o meu trabalho ganhou ideologia e já ganhou repercussão nacional. Depois eu fui para São Paulo, onde moro hoje, e aí eu já passei a documentar todo o Brasil. Abandonou o jornalismo ou não? Não, o jornalismo continuou sendo... Qual era a sua especialidade no jornalismo? Economia, esporte? Não, eu escrevia sobre variedades, mas já fotografava. Então, essa mistura, eu demorei uns 7, 8 anos de jornalismo para fazer a opção pela fotografia. E em 1900 no final da década de 80, depois do trabalho ganhar essa repercussão, eu comecei a fazer os meus livros. Já produzi 42 livros. 42 sobre livros o Brasil. Sobre o Brasil, fotografia do Brasil? Exato. Principalmente sobre a temática ecológica, que na época do que hoje eu sou considerado um precursor dessa fotografia no Brasil. Sim, na década de 80 não se falava tanto em ecologia como se fala hoje. Ecologia era uma palavra para letrados, né? E também não havia uma documentação sistemática dos ecossistemas brasileiros. Não se fotografava, não tinha um trabalho sério de ensaio sobre a Mata Atlântica, sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, sobre a Amazônia. E aí, isso no início dos 80, eu passei a andar, fotografei a primeira onça na Amazônia no ano de 1979,
E aí começaram a surgir os livros, os prêmios, e a minha fotografia ganhou uma notoriedade que hoje me possibilita, eu mantive essa coerência, né? Eu faço essa fotografia desde que eu comecei, desde o início. Quando eu abandonei o fotojornalismo, é porque o meu trabalho estava maduro para se transformar... Alçar um voo solo. Para se transformar em ensaio, né? O ensaio é quando você mergulha num tema e depois você o publica, ou em exposição, ou em livros. Hoje, estamos chegando ao momento em que a fotografia experimenta o seu melhor status. Hoje a fotografia é considerada arte e está no topo das artes plásticas. Nunca se vendeu tanta fotografia como arte como agora. É interessante que você fala isso, eu tenho como curioso, eu vou querer saber agora. Na minha opinião, existia aquela arte que você está falando, não só da fotografia, você fotografar é uma história. É uma parte da fotografia. Depois você tinha o trabalho da revelação, onde você tinha que usar a química correta para você poder dar vida àquilo que você registrou. E o advento, me explica hoje, você como fotógrafo profissional, reconhecido, renomado, a fotografia, você acabou de dizer uma coisa que eu quero ver como você vai me explicar isso. Entrou a fotografia digital e perdeu-se toda aquela arte que você diz assim, daquele papel, daquela coisa natural. A fotografia digital não veio para matar? Não. Por quê? Não. É uma pergunta de um leigo. E é uma coisa complexa. Curiosamente, a fotografia ascende, né? Tem essa ascendência, cresceu, chegou ao top das artes visuais por uma questão da moda. E aí tem vários tipos, vários gêneros de fotografia, vários tipos. Claro que o digital, todo mundo hoje virou fotógrafo. Virou fotógrafo, exatamente. Todo mundo fotografa. E alguns fotógrafos. Só que, ao mesmo tempo em que banaliza a fotografia, por outro lado, ela distingue aqueles que são os artesãos da fotografia, aqueles que são os artistas. Ela deixa bem claro esses papéis. Isso aqui é feito com filtros, isso aqui é surrealista, isso aqui é a linha tênue que separa uma fotografia tratada com exagero em Photoshop, ela já está sendo percebida até pelos leigos. É isso que eu ia te perguntar. Um leigo consegue perceber isso? O leigo é facilmente enganado, mas a cada dia que passa, esses escaninhos, né, ou essas linhas da fotografia ficam mais claras, porque a pessoa, aquele que quer ser um artista, ele passa a desenvolver um trabalho. Esse trabalho tem que ter ética, tem que ter profundidade. Uma palavra forte. Ele pode enganar algum tempo, mas ele não engana todo o tempo. E acho que a fotografia hoje tem essa liberdade experimental. É possível você fazer pós-produção numa fotografia e valorizar o céu, mudar contrastes, mudar densidades, tudo isso. Mas é preciso ter uma coerência. Você não pode ficar uma coerência em relação àquilo que você está fazendo. Se a sua fotografia é documental, você está interpretando a realidade, mas você não pode mentir. Você não pode dizer que aquele bicho foi fotografado na África quando ele foi fotografado no zoológico. Tem isso, claro. Você não pode... Recentemente um fotógrafo perdeu o primeiro prêmio porque experts perceberam que ele tinha exagerado no Photoshop. Outro perdeu o prêmio porque provocou o salto colocou um bicho saltando uma cerca quando
ele juntou, fez uma junção de imagens. Então não se pode mentir. Agora, hoje é possível você, com os recursos de pós-produção, valorizar muito o resultado de uma imagem. Quais são, você falou em tipo de fotografia, quais são os tipos de fotografia que tem hoje e o que se dá valor? Você falou que tem o temático, tem o da natureza. O que hoje está na moda, vamos dizer, da fotografia? Olha, os clássicos... Isso, clássicos. Os fotógrafos clássicos sempre... A fotografia clássica sempre vai... como diz um amigo meu, Cristiano Mascaro, hoje há uma necessidade de se dar impacto, de se desfocar, de fazer experimentações, de provocar um impacto no espectador. Mas a fotografia clássica, que é a mais difícil de todas, essa sempre vai existir. Porque é muito mais difícil você se sobressair ou mostrar um trabalho de alto nível com o mínimo de recursos digitais e tal. Isso é muito valorizado na sua área? Sem dúvida. Nesses concursos, nessas avaliações, e que peso tem isso, para a gente deixar bem... Hoje, por exemplo, já se começa a ficar claro que há espaço para toda experimentação. Experimentações de fotos surrealistas, superposição de imagens, alteração, experimentação, fotos que a fotografia serve como suporte. Agora, falando da fotografia em si, você pode fotografar tudo que você quiser, desde que isso tenha estética, tenha beleza, tenha uma coerência. E isso, quem diz é o público. Quem diz são os editores. Quem diz são os críticos. Hoje, por exemplo, estamos na era dos personal trainers da fotografia. A pessoa vai fazer uma exposição, ela precisa de um curador. Ótimo, porque o curador vai editar esse material, vai dar uma narrativa, vai dar a sua contribuição, porque esse é o métier dele. Pra você ter uma ideia, eu tenho trabalhado com um grande curador. Uma equipe, não é uma coisa simples assim de você fazer. Sim, não, é uma produção. É uma produção. Quando eu faço um livro, esses meus livros muito premiados, eles envolvem 10, 15 profissionais. Puxa. Agora, os últimos livros, o Sertão Sem Fim, o Araquém Alcântara Fotografias, o Cachaça, o Amazônia, livros premiados, eu tenho trabalhado com a curadoria do Éder Chiodeto. Nós partimos de uma coisa muito interessante. Eu documento aquele tema durante meses e meses, anos. O Sertão Sem Fim foram 3 anos. 3 anos para você fazer o livro? 3 anos indo aos lugares. Você veja, o meu Terra Brasil, tem uma onça na capa, publicado em 1999, eu demorei 14 anos para percorrer todos os parques nacionais brasileiros. Depois demorei mais 5 anos para conseguir a viabilização, a verba. Hoje ele é o livro de fotografia mais vendido no Brasil, está na 11ª edição. Puxa vida, sim. E se transformou num fenômeno. Nós temos ele aqui ou não? É um desses três? Não trouxe o Terra Brasil. E nós fizemos foi um livro utilizando muito poucos recursos. Agora, o modo como eu trabalho, eu passo depois essas imagens a grosso, escolho 500. No Sertão Sem Fim foram 780 imagens que foram reduzidas a 92. É isso que eu ia te perguntar. Esse que você levou 14 anos e mais 5 para conseguir o recurso, nesses 14 mais 5, nesses 19 anos,
houve muita mudança dentro da fotografia. Sem dúvida. Como é que você consegue dar uma finalização num trabalho que teve fotografias de gerações, podemos chamar assim, se é o termo correto? Não, mas esses 14 anos foram até muito pouco tempo para percorrer todos os parques nacionais brasileiros. Eram 60, na época eram 42 parques nacionais, alguns em lugares extremamente inóspitos. Por exemplo, o Parque Nacional do Pico da Neblina foram 17 dias na mata. Você foi para Chapada dos Veadeiros também ou não? Sem dúvida. Foi na Eu Chapada? percorri todos os parques nacionais da época. Puxa. Parque Nacional de Cabo Orange, na divisa com a Guiana. Parque Nacional da Serra do Divisor, na divisa com o Peru. Foi uma saga. No Piauí você esteve lá Piauí, também ou não? Serra da Capivara. Serra da Capivara, eu estive lá, maravilhoso. Parque Nacional da Serra das Confusões. Puxa vida. Mas andei muito, eu me transformei num andarilho. E a minha fotografia se transformou numa crônica da beleza e da destruição da natureza nesse país. Descobri como nós somos fazedores de desertos, como dizia o Euclides da Cunha. E o meu trabalho hoje ele ganhou uma força histórica porque foi um trabalho sistemático. Eu percorri todos esses parques e continuo percorrendo, revelando as várias faces da vegetação brasileira e as várias faces da cultura brasileira. Fauna e flora? Tudo. Ou são trabalhos isolados? Não, eles quando eu vou a um lugar, tem todo um trabalho de logística, sim, de entendimento do que significa aquele lugar. O ecossistema em si ou não? Sim, tem um estudo de biologia, tem um mapeamento. Tem toda uma logística. Eu trabalho com biólogos, às vezes eu levo biólogo, às vezes eu levo... mas só que eu faço é como se eu fizesse um levantamento ecológico com arte daquele lugar. A fauna, a flora. Alguns lugares eu volto em outras épocas, época de chuva. Ah, sim, é muito importante isso. Eu estou produzindo agora um livro que deve demorar uns 10 anos sobre o rio Amazonas, o maior rio do mundo. Puxa. Vai se chamar Amazonas, o Rio. Então eu tenho que pegar desde a nascente dele, no Monte Mismi, em Arequipa, lá no Peru, até na época certa, no Nevado Mismi, e depois percorrê-lo até a Foz, no delta do Amazonas, próximas ilhas Caviana e Mexiana. Mas aí você registra tudo, por onde ele passa, tudo. Esse trabalho eu vou fazer em etapas, em cortes, e em tempos diferentes. Tempo de chuva, tempo de seca e tal. Amazonas, o Rio, é um livro que ele vai ganhando vida própria, eu vou fazendo aos poucos. É mais ou menos nos mesmos moldes como eu fiz o Terra Brasil. É um livro que flui como o próprio rio. Esse nós temos aqui, o Terra Brasil? Também não. Também não, tá. Nós vamos mostrar não. os outros 3 aqui. Eu trouxe as publicações mais recentes, até não trouxe, justamente por estar vindo dar mais um workshop de fotografia de natureza, que eu estou fazendo isso no Brasil inteiro agora. No Brasil você está dando workshops de fotografia? No Brasil inteiro. E nos próprios locais onde você fez as pesquisas? É isso? Você vai aqui em Santa Catarina, em Urubici, você vai dar no Parque Nacional? A ideia é atender a uma carência generalizada de conhecimento de fotografia, sobretudo nesse ramo, nesse gênero da fotografia de natureza. Então eu vou dar aula em vários lugares que evidentemente têm os seus santuários. Aqui, o Parque Nacional de São Joaquim, Parque Nacional da Serra Geral, Parque Nacional de Itaimbezinho, é o tema do nosso workshop aqui. O seu workshop é teoria e prática, quer dizer, quem participa do seu workshop vai estar fotografando teoria também, e prática, vai estar fazendo todas essas... É uma imersão. No Pantanal, mais tempo, 5, 6 dias, aqui serão 5 dias, em que nós vamos fotografar fauna, flora, paisagens, com aulas teóricas. E o que é interessante é que nós ressaltamos os erros e os acertos. E às vezes nem sempre aquele que fez a melhor foto
tem o melhor equipamento. Às vezes eu me surpreendo vendo, porque o olhar é algo que independe da técnica. Então eu ensino um tripé básico: criatividade, tecnologia e técnica. A partir desses 3 pontos, eu discuto as imagens e oriento os alunos nas aulas de campo. O workshop tem sido sucesso porque nesse período, nós conversamos até sobre tudo, sobre fotógrafos, sobre filosofia da linguagem, sobre técnicas, sobre segredos. Já são pessoas experientes, provavelmente, né? Não, são aprendizes. São aprendizes. Eu raramente dou cursos avançados, porque eu acho que são muito poucos os que estão preparados para um curso avançado. Mas eles serão dados em vários pontos do Brasil. Me diz uma coisa, você estava falando dos livros, eu vi que esse trabalho que você faz requer muito investimento. Porque você disse que é longos anos de pesquisa, de fotografia. Quem é o seu cliente ou quem custeia esses trabalhos que você... Para quem você faz isso? Você faz isso para o governo, para entidades, para empresas? Quem é o seu cliente? Para empresas. Para empresas. Agora eu já quero trabalhar com as escolas também, conseguir melhorar a qualidade dos produtos que estão nas escolas. Tipo? Livros paradidáticos mostrando a relação entre o homem e a natureza brasileira. Mas são empresas cada dia mais interessadas, em vez de dar uísque ou agendas, de fim de ano, exatamente. de dar livros. E com os benefícios fiscais da Lei Rouanet, eu tenho feito muitos fotógrafos têm publicado seus livros com mais facilidade. Eu acho que é chegado o momento também de se fazer livros para as crianças, com a mesma qualidade que a gente faz livros para os adultos, né? Brindes de fim de ano. Isso, para brinde de fim de ano. Isso é muito bom. A fotografia em si, que nós estávamos falando, muita gente gosta de fotografar. Você, como você orientaria? Que nós temos aqui em Santa Catarina, nós temos a escola o SESC, o SESI? Quem é que tem a escola? Um amigo meu fez há pouco aqui, SESC, que fica na Mauro Ramos, acho que é o SESC. SESC. Tem uma escola de fotografia, parece 3 semestres, se eu não me engano, custa caro, o equipamento é caro. A fotografia exige um investimento alto. Para começar é difícil. Fotografia, se eu quiser virar um fotógrafo, eu que sou um leigo, isso tem, como é que se diz, eu posso virar um fotógrafo talentoso ou isso nasce comigo, o fotógrafo, vamos dizer? Eu acho que todas as pessoas podem fazer grandes fotos sem necessidade de um talento especial. Porque é preciso muita obstinação. E o que é uma grande foto, perseverança. O que é uma grande foto? Nós falamos aqui de foto. A grande foto é muito subjetivo, mas a grande foto ela reúne em si vários aspectos. Vamos lá. Uma excelente composição, uma bela luz, um belo enquadramento, algo que desperte vivamente o interesse do observador, uma foto produzida com uma técnica perfeita. Todos esses componentes fazem uma boa foto, mas sempre fica aquela coisa subjetiva. Isto aqui é uma boa foto? Então existe uma história da fotografia que nos demonstra, desde das primeiras representações fotográficas, o que é uma boa foto. O bom aluno, o bom aprendiz, é aquele que conhece a história da fotografia. Fala alguma coisinha. Que revisita os clássicos. Então, na natureza, que é uma área muito grande, na natureza o cara que quer ser, aquele aprendiz que quer ser um fotógrafo de natureza, ele tem, claro, que estudar a história dos grandes fotógrafos, mas ele tem que conhecer o trabalho de alguns mestres. Opa, vamos lá. Como Ansel Adams. Ansel Adams. O Ansel Adams era um gênio americano que ele
desenvolveu várias de suas lentes e ele trabalhou documentando com negativos de vidro, de formato quase 18 por 24 centímetros. Às vezes demorava dias para fazer uma imagem só. Puxa. Ele documentou os santuários e ajudou a criar vários parques, dois, pelo menos que eu sei, 2 parques nacionais dos Estados Unidos. Ganhou a maior comenda cultural do governo americano. Ajudou a criar o Parque das Sequoias, o Parque de Yosemite e o Parque de Yellowstone. Puxa vida, hein? Que isso aí... Um trabalho em que... Que ano que foi isso? Você está falando da... 1870, 1800, por aí. no século XIX. É quando o fotógrafo espalha benefícios. É quando o fotógrafo, como teve também Lewis Hine, que estudou, que fotografou, documentou para o governo as crianças que trabalhavam ilegalmente nas plantações de algodão e tal. E isso fez com que o Congresso, essas imagens publicadas, fez com que o Congresso mudasse o rigor da lei dos menores. W. Eugene Smith, na área da documentação, ele fotografou as vítimas de Minamata, contaminadas por mercúrio no Japão, e despertou a atenção mundial para esse tema, o tema da poluição. Assim como você se dedicar, eu estou voltando ao aprendiz, ele precisa ver as fotos dos grandes mestres e se inspirar, né? Essas imagens são referências. E eu acho que esses grandes mestres também, ele pode mostrar para você a tendência também, né? Você pode se encantar por um tipo de linha de fotografia, sim, que você falou, documental, a de meio ambiente. Veja, na fotografia de natureza, você pode fazer foto submarina. Você fez foto submarina? Não, eu não me dedico a foto submarina. Já é mais complicado, né? Ou não? É muita coisa. O caminho é vastíssimo em qualquer gênero. E dentro desses gêneros, por exemplo, as suas especificidades. Acredito. Fotografar bicho e fotografar as florestas brasileiras talvez seja a fotografia mais difícil de ser feita. Porque a floresta é escura, chove, tem bichos, muda constantemente a temperatura. Você não tem... Os bichos geralmente têm hábitos noturnos. Isso. Então, é uma fotografia de paisagem. E eu vi, nós já vamos mostrar aqui, como é que você conseguiu captar aquelas fotografias de bichos felinos aqui durante o dia? Aquilo é durante o dia, você não fez tratamento naquelas fotos? Não. E daqui a pouco nós vamos colocar aqui. Como é que você conseguiu fazer os animais, por exemplo, há 3 dias atrás eu fotografei uma onça no Pantanal. Num lugar, aí entra a logística, é um lugar em que há ocorrência de onça pintada, principalmente nos períodos secos, no rio Piqueri, Cuiabá, rio Caxiri e 3 irmãos. E eu fiquei 4, 5 dias rodando esses rios, até que no penúltimo dia eu avistei uma onça e fotografei. Incrível. Então você vê a persistência, a perseverança, mas teve uma logística aí. Ali tem onça. Então ao longo do rio Cuiabá também, cada dia mais aparece onça, porque não se matam mais onças. Isso é bom. A onça então hoje está se transformando na principal atração turística do Pantanal do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, atraindo turistas internacionais e abrindo um novo mercado do turismo. Então, por exemplo, lá é um dos lugares que eu vou. Mas quero te perguntar uma técnica aqui, já que nós estamos falando dessa onça específica. Como é que você consegue? Você usa objetivas? Que distância você chega? Porque na foto, nós vamos preparar as fotos aqui para a gente dar uma olhada. Ô Pedro, parece que você está frente a frente com o bicho. Nós vamos mostrar aqui. Qual é a distância que você trabalha do animal, geralmente? São várias distâncias, né? Várias. Porque depende do animal
E depende também Vamos começar a mostrar umas imagens enquanto nós vamos conversando aqui? E depende muito de que tipo de animal e em que lugar, né? Os grandes felinos, eles praticamente não aparecem. É muito difícil fazer os felinos. Agora, na África, não. A África, você chega de carro a 1 metro, se quiser, dos felinos, dos leopardos, dos elefantes já um pouco mais difícil, dos hipopótamos, mas estão lá tranquilos. Qual foi a foto mais fantástica, na sua opinião, que você já tirou? Onde envolveu tudo? A sorte, a oportunidade, o perigo, sei lá, alguma coisa bem marcante na sua vida. Deve ter tido mais do que sim. uma, né? Uma história... Uma história eu quero saber sobre... eu até tenho Deve ter bastante. Eu até tenho um livro chamado Histórias de um Fotógrafo Viajante, que foi com textos de Otávio Rodrigues, publicado pela editora Terceiro Nome, em que eu relato essas histórias. Mas uma das principais, a que une tudo, é uma foto, foi a minha primeira onça em 1979. 79, onde foi? No Igarapé do Guedes, em Manacapuru. Eu estava assumindo a fotografia de natureza e eu fui documentar a inauguração de uma revenda de pneus. Manacapuru. Mas eu estava no Hotel Tropical, era uma revenda de pneus da Goodyear. E no Hotel Tropical, Aquele Tropical de Manaus, ali da Varig e toda aquela coisa. Puxa. E no Hotel Tropical, eu encontrei um amigo meu, fotógrafo, estávamos tomando uma caipirinha na beira da piscina quando um garçom falou para o outro: "E aí, Ziban, aquela onça continua aparecendo lá?" Aí começou, o fotógrafo tem que estar pronto... Não tenha dúvida. Para dar uma chance à sorte. Pronto significa, você sempre esteve com o equipamento na sua mão ou não? Não, isso é muito difícil. Eu estava... No dia seguinte eu iria começar a fotografar a diretoria da Goodyear, que chegava iam fazer um tour, depois no outro dia teria... a inauguração. Você foi fazer uma cobertura? Uma cobertura jornalística. Ok. Era freelancer, tinha saído do jornal Estado de São Paulo, da sucursal. E aí eu cheguei no garçom e perguntei: que onça? E ele me disse: olha, eu tenho visto lá no Igarapé, que eu moro, uma onça que ela está sempre passando por lá. Eu falei: você me leva lá? Então aí entra primeiro o ouvido. Claro. Segundo, a determinação. A oportunidade veio... E depois, como viabilizar isso? Daí ele falou: te levo lá. Eu falei: qual é o seu dia de folga? Depois de amanhã. Era o dia da inauguração da revenda. Puxa vida, Daí eu falei: puxa vida. Falei: isso mesmo. Eu gostaria de ir lá contigo, mas depois da manhã tenho isso. Não, mas se quiser eu posso antecipar para amanhã a minha folga. Eu consigo. Aí eu consegui também uma folga. Esse meu amigo Francisco Leles fotografou... Ele também era fotógrafo? Não, ele era repórter, mas... ele pegou uma câmera lá e fotografou os estrangeiros, os diretores da empresa, e me liberou. Eu saí no barco do Hotel Tropical, fomos até uma ilha chamada Chiborema, e depois eu almocei na casinha simples desse funcionário, desse garçom do Hotel Tropical, e logo em seguida pegamos uma canoa e fomos seguindo o Igarapézinho, e a onça estava realmente lá. Que é isso? Eu tremia dos pés à cabeça. Nessa época eu usava uma Sai Pentax Spotmatic F, que era de rosca. Você tinha que desenroscar para colocar outra lente, não era de baioneta. E em determinado momento, que eu ainda trêmulo, eu fotografei
essa onça que ela deu um salto assim, pegou um galho e mordeu o galho. A foto é essa. Eu voltei eufórico e esse Francisco... Você bateu uma única foto? Bati 3 ou 4, Sim. Mas essa era que ressaltava. Mas as 3 ou 4 saíram perfeitas? Não. Não, né? Não. Imagina, com Tem medo, tudo. duas boas. Sim. Duas boas e olhe lá, uma ela está nadando. Interessante que essa foto eu nunca mais usei, em função do destaque dessa outra. E quando eu falei para esse meu chefe, né, que ele era o repórter-chefe do trabalho, ele falou assim, puxa, revele isso imediatamente, que nós podemos vender para os estrangeiros, para os diretores da Goodyear. Olha só o tino comercial dele também, Aí, né? tino comercial, mais um dado. Aí eu corri para a Zona Franca de Manaus, revelei, fiz uma ampliação 50 por 60 dessa imagem. Puxa vida! Grande. Já podia fazer nessa época? Negativo, 79? era negativo cor, né? Fiz uma ampliação grande e coloquei num tubo. Passei horas lá esperando aquilo secar, não sei o que. E essa foto foi vendida por $2.500. Rapaz, 79 era dinheiro à beça. E eu saí pela Zona Franca comprando tudo de fotografia. Pela primeira vez, o equipamento lá, tudo. Pela primeira vez eu comprei tripé, comprei colete, comprei filtros, comprei lentes, comprei bolsa. A sorte te comprei favoreceu, flash, né? Puxa vida. E voltei de Manaus com a confirmação, sobretudo eu voltei de Manaus com a confirmação de que o meu caminho era fotografar a natureza do Brasil. E voltei de Manaus também profissional, verdadeiramente profissional. Porque eu tinha conseguido captar uma imagem de rara beleza a partir de uma conversa entre Você ainda tem essa fotografia? Você tem sim. É uma fotografia que hoje está inserida na história da fotografia brasileira. Como fica o direito autoral da fotografia? Onde você identifica a fotografia que é sua ou minha? Essa que você vendeu por $2.500? É o seu nome, é a sua assinatura. Hoje o crédito é obrigatório por lei. Se você não publica, acho que como o Brasil é um país difícil de se aplicar, onde não se aplica a lei, se você publica uma foto, se alguém publica uma foto minha sem o crédito, eu posso processar. Ao ponto de fazer uma errata ou de ser punido. Eu falei para você antes da gente começar o programa, que eu havia visto fotos lindas suas no Google. Você clica em imagens, coloca Araquém Alcântara, clica em imagens, aparece um monte de foto que você fez. Muitas dessas fotos devem ser usadas ilegalmente. Com certeza. Como é que fica essa questão do Google? O Google, eu estou citando o nome porque me veio à cabeça, mas qual é a verdade disso? Você que é um profissional, sabe? É domínio público ou é direito seu? Como é que é isso? A foto tem um direito autoral. Isso é passível de processo. Isso é ilegal. Toda vez que, por exemplo, às vezes usam... Eu já vi foto minha utilizada ilegalmente como capa, como anúncio, um cartaz de um seminário. Sim. Usada como fachada como slogan, como parte de um slogan de uma farmácia, usada ilegalmente em revistas. Quer dizer, ela é propriedade sua, independente de você registrar isso aí em algum lugar. Claro, não isso precisa. A lei te ampara nesse aspecto? A lei ampara. E se eu usar uma foto sua fazendo uma chamada de workshop, eu quero dar um workshop e boto ali aquela onça que você fotografou maravilhosa e coloco lá embaixo Araquém Alcântara. Tem algum problema ou não? Tem, porque é um uso... Também tem. É um uso, não tem... embora você Quer dizer, eu estou dando crédito... Embora você tenha dado crédito, você não está usando a imagem sem o consentimento do autor. Isso é bom a gente falar, porque o que mais tem é você usar a imagem de terceiros hoje, né? Né? É preciso resguardar. Saber o aspecto legal isso. Então, todo o meu banco de imagem, por exemplo, eu tenho advogados, eu tenho o banco de imagem. Você tem isso. O banco de imagem está protegido
por uma linha d'água, por uma marca d'água, não linha d'água, por marca d'água. Mas mesmo assim, muitas das minhas fotos são utilizadas ilegalmente. E quando isso acontece, o que você faz? Eu estudo caso a caso e os meus advogados também. Eu quero mostrar antes disso, porque o papo é gostoso, é longo, e eu quero mostrar 3 dos seus 40 livros, não é isso? E esses livros todos 42. Esses são desse tipo, quer dizer, é um material fabuloso, um papel incrível aqui. Todos os livros têm um cuidado gráfico. Ô Pedro, por favor, vem aqui para a gente dar uma enquadrada nisso. Cachaça, Araquém Alcântara e Manuel Beato. Fala um pouquinho desse trabalho aqui, que é um dos 42. Só dá um esse é um close trabalho... Como a minha editora, Terra Brasil, tem... Ah, é a sua editora? Você tem uma editora? É uma editora. Ótimo. Olha aqui, Cachaça. A missão da minha editora é falar de cultura brasileira, da natureza, do homem. E o... Papel couché, nossa, maravilhoso isso aqui. Papéis de alto nível. Então, os temas que eu abordo são temas ligados à natureza, mas agora eu já estou documentando, já estou me soltando em temas que eu posso, em determinado momento, fazer um livro como esse sobre o sertão. O sertão, você documentou o sertão. Vamos mostrar o sertão aqui. O que é esse sertão? Sertão Sem Fim. É preto e branco esse ou não? O Sertão Sem Fim ganhou vários prêmios. Mas nós vamos mostrar depois, durante essa nossa conversa, nós vamos estar apresentando as imagens e você vai ver. Realmente são espetaculares essas imagens. Talvez não dê a resolução. Sertão Sem Fim. Fala um pouquinho sobre esse trabalho aqui. O Sertão Sem Fim foi na época em que eu passei para o digital, isso há uns 5, 6 anos atrás, que eu demorei muito para passar para o digital. E eu queria demonstrar que era possível fazer um livro misturando as duas técnicas. Então, o Sertão ganhou o prêmio de excelência gráfica Fernando Pini, foi finalista do prêmio Jabuti, foi finalista da Fundação Conrado Wessel, e ele foi todo produzido com uma Leica com filme, uma Leica mecânica, em 2 anos de caminhadas pelo sertão. De 800 imagens, o Éder Chiodeto selecionou 90, e o mote desse livro, por isso que é importante um curador, o mote desse livro nós não tínhamos inicialmente. E ao ler João Cabral de Melo Neto, um grande escritor brasileiro, o Éder chegou com a narrativa, com o conceito da narrativa, que era assim: para aprender da pedra, frequentá-la. Olha. Então esse livro começa, a pedra está na capa, a aridez está na capa. No sertão? Ele começa com pedra, 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 espinho, espinho. Só depois de umas 20 fotos em que a pedra está sendo frequentada, surge o homem, o cavaleiro encourado. Então você vê, aí trabalhamos nessa ideia do sertão circular, o sertão de combatentes sem vitórias, da luta, da fé, da morte, do renascimento. E esse livro ganhou essa narrativa porque nós tínhamos esses elementos também icônicos para documentar. Quantos prêmios você já ganhou ao longo dessa sua carreira? Eu já ganhei mais de uma centena de prêmios. Centena de prêmios, puxa. A nível internacional você também tem? Sim, eu tenho 11 prêmios internacionais. Alguns prêmios, eu concorro a muito poucos prêmios. E percebo assim que muitos deles têm que ser mudados os critérios, as avaliações, mas alguns são muito poucos os concursos que eu participo hoje. Hoje, por exemplo, o livro Araquém Alcântara Fotografias, aqui, ó. que é um livro de excelência gráfica, né?
Quando você editou esse livro aqui? Esse livro foi editado ano passado, e ganhou 4 prêmios. Ele ganhou talvez um dos maiores prêmios hoje. Deixa eu ver aqui. Do livro no Brasil, no exterior, ele ganhou o prêmio Benny, o Prime Print Awards de Chicago, como o melhor livro de arte das Américas. É um preto e branco tritone, com 2 tons de preto. Vou mostrar uma foto aqui para vocês terem uma ideia do que é isso aqui. Ele ganhou também o... Isso aqui, Pedro, isso, beleza. O prêmio Benny é dado por uma câmara de juízes ligados à fotografia como impressão, como conteúdo. Nesse Araquém Alcântara Fotografias, eu escolhi, junto com o Éder, imagens de todo o Brasil. Então aqui tem... Preto e branco, né? Aqui tem cenas de índios, cenas... Olha, esse índio com a cobra é bom. Dá uma mostrada aqui. Cenas Olha que maravilha. Levanta um pouquinho aqui, ó. Com uma impressão primorosa. Nossa, né? Pela televisão não sei se vai sair bom aqui, mas olha, aqui ao vivo, aqui é fantástico. São imagens escolhidas assim, o homem, mas sempre com uma narrativa, sempre com um conceito. E eu acho que a fotografia hoje brasileira, em todos os níveis, ela está ganhando essa maturidade. Nós temos uma fotografia muito rica. Hoje, o Brasil, em fotografia, ele tem reconhecimento internacional, digamos assim? Tem. Não, é uma fotografia com muita dificuldade de ser mostrada internacionalmente, mas é uma fotografia madura, uma fotografia muito rica, muito instigante. E a nova geração que está aí está demonstrando muita criatividade. Em todos os campos. Tanto é que o mercado está cada vez mais próspero. É mesmo? Da fotografia? Na fotografia que nós chamamos de fine art. A fotografia, não a fotografia editorial. A fotografia editorial sempre foi muito mal remunerada. Sim. Agora, a fotografia de fine art, aproveitando esse boom da fotografia Você acha que ainda tem mercado para novos profissionais? Não, tem. Tem? Agora, o que é muito difícil é aquele que vai iniciar no campo da fotografia, ele precisa ter um emprego, ele precisa precisa ter uma fonte de renda. Ele precisa fazer vários... Ele pode começar com fotojornalismo, ele pode começar com... Mas ele precisa ter várias... Ele precisa ter uma fonte de renda para poder se manter, aprofundar o seu trabalho, porque no início é muito difícil ter um caminho claro, né, e sobreviver daquilo. É muito difícil hoje no Brasil sobreviver da fotografia de alguns tipos de fotografia. Fotografia de moda nem tanto. Você acha que tem futuro? Fotografia de moda sem dúvida. É uma fotografia? Sempre é uma fotografia que não acaba. A fotografia documental também. Agora, a fotografia ensaísta... O que é isso? Essa fotografia que eu lhe expliquei. Que você pega um tema e se aprofunda nele, depois você publica um livro e tal. Essa fotografia é mais... E tem mercado isso? Tem mercado? É um mercado restrito. Restrito para apreciadores de arte. Por isso é que o fotógrafo tem que fazer várias coisas, ensaios para empresas, prestação de serviços para empresas. Quando ele já tem uma maturidade na fotografia, ele pode se transformar num professor, ele pode fazer livros, pode fazer catálogos para empresas, ele pode fazer editoriais para revistas, mas mesmo assim é um mercado muito restrito e pouco valorizado. O mercado editorial é muito ruim porque os editores não conhecem de fotografia, pagam muito mal, mas a fotografia não é que a fotografia resiste. A fotografia hoje está buscando, está encontrando, achando
novos espaços. Quem você recomendaria hoje, você que conhece fotografia, trabalha com fotografia, boas escolas de fotografia, o que você recomenda? Isso a nível de Brasil, podemos falar. Tem... Eu acho que assim, o aprendizado da fotografia tem que ser feito com cursos, oficinas, workshops. Workshop é diferente de curso. O workshop é uma mostra de serviço, é isso? Exatamente. O workshop é uma passagem breve da experiência de um professor. Um curso é aquela coisa que tem um conceito, uma linha, início, meio e fim. Sim. Há várias escolas em São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu acho que o melhor meio é pesquisar muitos grandes fotógrafos. Como você voltou a reiterar isso, né? Fazer cursos básicos para aprender bem a técnica, ler muito, mas sobretudo ver muito livros e exposições, submeter o trabalho à apreciação de professores, mas tentar sempre aprimorar tecnologicamente. Existe um estilo próprio? Um fotógrafo pode fazer um estilo próprio? Essa é a grande busca. Essa é a grande busca. Por exemplo, eu fico muito alegre quando um aluno... Eu dou aula há 28 anos. Eu fico muito feliz quando algum aluno ou algum crítico de fotografia ou alguém me diz assim: eu não vi a foto e já sabia que era sua. Olha, que ele já captou o estilo. Isso é quando você já está dizendo as coisas de um modo peculiar, de um modo próprio. É um trademark, é uma marca. E isso é com muitos anos de transpiração e de exercício. Você já vai mostrando, parece que você vai mostrando uma tendência, não é isso que você tem? Você vai aprimorando um jeito, um modo de olhar, um modo de conduzir o olhar do leitor, do observador, um modo de composição, de enquadramento. E isso vai se transformando numa linha sólida, né? Eu mesmo percebo a evolução do meu trabalho ao ver os meus primeiros livros. É interessante, eu costumo dizer que o exercício de uma linguagem plástica é contínuo e sem fim. E você acha que uma verdade nova nega a anterior? Isso que eu ia perguntar, exatamente. Então, quando eu faço uma onça melhor do que outras, eu já não mostro as outras. Mas são lindas, eu vi as suas fotos, já ou onça, ou um bicho. Alguns eu falo, puxa, isso aqui chegou a hora de... Eles se transformam no meu arquivo morto. E o meu arquivo morto daria até um bom livro. Bons livros. Podemos dizer que para o fotógrafo também, a melhor fotografia é aquela que ainda está por vir ou não? Sim. Sempre tem isso? Por isso que eu te digo que a criatividade é um exercício fundamental. A busca da imagem nova, da melhor imagem, da imagem mais impactante, é um caminho. É um caminho de autoconhecimento, né? Não adianta, eu jamais vou me aposentar como fotógrafo, sobretudo porque eu não fotografo com as mãos, né? Eu fotografo com a alma. Isso é verdade. Eu coloco na mesma, como dizia o Henri Cartier-Bresson, a minha busca é numa fração infinitesimal do tempo, eu consegui captar uma unidade rigorosa de formas, colocando na mesma linha de mira a mente, a visão e o coração. Por falar nisso... Isso é o máximo. Quando você consegue unir isso é quando você tem um indefinido e raro prazer de ver sua imagem. Qual foi a melhor imagem que você fez até hoje? Na sua opinião, claro, todo mundo tem o melhor livro que ele já escreveu. Na sua opinião, a foto que você foi mais feliz ou que a foto que mais lhe agrada? Tem que ter alguma. São várias. Opa. Não tem jeito, é uma produção muito grande, né? Mas eu tive uma história interessante. Essa fotografia, hoje, ela é referência do meu trabalho no mundo todo. Quando eu me envolvi
Quando eu soube, quando o general Figueiredo promulgou a desapropriação de uma área de 300 quilômetros quadrados para a construção de 2 usinas atômicas no litoral de São Paulo, entre Peruíbe e Iguape. Sim, na Ilha Comprida. Eu já ia naquela região. Praia da Jureia, Praia do Una, Rio Barra do Una, do Prelado. Eu já ia naquela... E achei aquilo um absurdo. Como é que vai se construir usina num santuário tão belo de Mata Atlântica disso? E foi nesse momento que a minha fotografia ganhou ideologia. Eu comecei a lutar contra essa construção das usinas. Como lutar? Eu comecei a fotografar o povo, as passeatas, as manifestações, a natureza, e comecei a fazer reportagens contra essas usinas. E em dado momento eu estava fotografando um deputado japonês, Goro Hama, que já morreu. Sim, eu lembro dele. Paulista, né? Paulista. E vi em cima da mesa fotos de vítimas de Hiroshima e Nagasaki. E fiz uma reprodução de uma dessas fotos, que mostrava esqueletos insepultos. E lembrei, imediatamente, naquele momento eu lembrei do meu pai. Meu pai já morreu há uns 20 anos. Meu pai era cambono, era um ajudante de um ilê, um terreiro de candomblé. Sim, cambono. Meu pai era de candomblé e ele não cortava nenhum pelo. Então ele tinha uma barba longa e um cabelo comprido, e uma pessoa com uma expressão muito forte, o seu Manuel Alcântara, o seu Queco. E eu me lembrei, eu falei, puxa, meu pai pode ser a imagem de um velho pescador com esse quadro na mão. Daí eu fui no asilo São Vicente de Paula, comprei a moldura, uma moldura rococó antiga, junto com a minha irmã Marilene, revelei o filme, ampliei, colocamos cartolina, montamos o quadro, e eu convidei o meu pai, que relutou muito no início, a fazer uma peregrinação comigo durante 40 quilômetros por 2 praias, até chegar no Morro do Grajaúna, onde o governo pretendia fazer ali a central nuclear. E chegamos lá numa tarde. Eu lembro que as crianças fugiam dele, porque as crianças tinham medo daquela pessoa toda barbuda, carregando aquele negócio na cabeça. Foi uma verdadeira peregrinação. E à tarde de um dia de janeiro, com o tempo mudando, eu fiz uma imagem do meu pai, o vento batendo nas Puxa, você fotografou dele. Seu pai? E ele com aquele quadro na mão, como quem diz, nós sabemos o que vocês vão trazer para cá, a morte, mas fica aqui o nosso protesto. Essa foto correu o mundo. Opa! Foi para a ONU, foi para todas as organizações que lutavam contra as usinas atômicas. Ela entrou para a história da fotografia brasileira, porque não construíram usina atômica na Jureia, e hoje a Jureia é uma estação ecológica com uma mata primária atlântica totalmente preservada para essas gerações e as gerações do futuro. É uma foto que ajudou a mudar a história. Que bacana, né? E você participar disso, isso é bom, né? E todo o trabalho que esteve em volta. Mas essa foto ficou emblemática. Então, foi bom, temos 2 minutos, tá? O interessante é mostrar isso. Foi importante você dizer que às vezes não é a foto em si, mas todo o entorno que ela traz junto, né? Agora, ela tem que ter às vezes ela conta uma história simultânea, mas às vezes ela é parte, são várias fotos que contam a história. No meu caso, eu fotografei durante anos esse lugar, e foi um dos meus primeiros livros, Jureia, a luta pela vida. Esse tipo de conversa que nós estamos tendo aqui, esse tipo de experiência, você passa nos workshops também? Sem dúvida. Isso é importante, né? Porque para a pessoa ter uma visão macro do que é a fotografia. Eu costumo dizer que eu e a fotografia somos farinha do mesmo saco. Isso. Eu respiro fotografia. Então, quando eu passo para o aluno toda a minha experiência, eu não nego nem oculto nada. E a fotografia é, sobretudo, percepção. Não tenha dúvida disso. Sentimentos. Araquém, quem quiser conhecer o seu trabalho, me dá um site, alguma coisa. Meu site é www.araquém,
ARAQUEM de Maria.com.br. Não é com K, é com QU, hein? QU. Isso. E é só entrar no Google aí que tem um farto material. Isso, e quem quiser te contatar através do site pode entrar em contato com você, pedir alguma orientação, Pode entrar e tal. ver onde é que você vai ministrar o workshop. O O meu workshop e-mail- qualquer pessoa pode fazer ou não? Qualquer pessoa pode Um fazer. leigo pode fazer? Pode... Qualquer pessoa pode fazer, porque eu faço questão mesmo de juntar aqueles que sabem um pouco mais, que têm mais equipamento, com aqueles que estão começando, justamente para criar um público. E ninguém precisa se inibir, que ninguém vai humilhar ninguém, vão todo mundo É a busca da imagem. tá. E com o tempo, com o encontro, as pessoas vão se desinibindo e a gente faz uma bela terapia de grupo. E todas essas pessoas, todos esses grupos que você forma, você continua tendo intercâmbio depois, conversas? Sim. Depois eles podem... O ano que vem eu vou desenvolver um grupo de estudos já para levar o aluno até a profissionalização. Que bacana, bacana. Então, Araquém, obrigado por ter vindo ao Vida Inteligente. Obrigado, Espero que Igreja. você volte mais vezes. Legal. E quem quiser, Araquém Alcântara, pesquisa no Google, você vai ver quantas coisas maravilhosas. E eu deixo para vocês o meu fraterno abraço e o feliz sempre.